A pantera negra escancarou a boca enorme cheia de dentes e correu na direção do menino parecendo que ia atacá-lo, mas na verdade queria salvá-lo. Logo abaixo, uma enorme serpente já o espreitava há algum tempo. A única chance de o garoto sobreviver naquela floresta era ser levado para um local seguro. No entanto, por ser solitária, a pantera sabia que não poderia cuidar dele. Então, o deixou na entrada da caverna onde vivia uma família de lobos e foi embora. Mesmo assim, se escondeu entre os arbustos e continuou observando para garantir que ele estaria bem. Pouco tempo depois, uma cabecinha apareceu na entrada da caverna. Era Lupe, um filhote de lobo, que foi o primeiro a ver o menino. Ao notar que o menino estava todo sujo, Lupe ficou preocupado, mas seus irmãos não demonstraram a mesma sensibilidade e o cercaram com olhares desconfiados. O cheiro do menino atraiu os líderes da matilha, os pais de Lupe, que logo apareceram. Ao perceberem que era um humano, recuaram imediatamente. Curiosos, tentaram entender como um filhote humano havia parado ali. A loba se aproximou, lambeu o corpo da criança e percebeu que ele não estava ferido. E o garoto, com um olhar inocente, despertou um sentimento de proteção na loba, que desejava acolhê-lo, mas precisava da aprovação do rei dos lobos. Foi organizada uma reunião entre os lobos. Quando ouviram que havia uma proposta de adotar um humano, muitos riram, achando que era brincadeira. Para eles, seres humanos eram perigosos, mesmo sendo apenas crianças. Enquanto o rei ainda refletia sobre a decisão, a pantera voltou trazendo uma caça como presente para a matilha, tentando mostrar boa vontade e ajudar o garoto a ser aceito, mas a palavra final ainda era do rei. Durante o debate, surgiu um visitante nada bem-vindo, um tigre idoso, conhecido por sua crueldade. Anos atrás, ele tinha sido ferido por humanos e por isso perdeu sua posição de líder da floresta para o atual rei dos lobos. Desde então, carregava rancor. Dessa vez, apareceu para reivindicar o menino, alegando que ele era sua propriedade, já que havia atacado os pais do garoto e se esquecido da criança por descuido. Foi a pantera que salvou o menino antes que fosse pego. Com a arrogância do tigre, o rei dos lobos se irritou e decidiu. O menino seria protegido pela matilha. Deixou claro que todos deveriam estar prontos para defendê-lo. O tigre, percebendo que estava em desvantagem, se retirou, mas fez uma ameaça. Um dia ainda pegaria o menino. As palavras do tigre foram vistas como um desafio à liderança do rei. Por isso, ele declarou que a partir daquele momento, toda a alcateia protegeria o menino com todas as forças. Assim, sob a proteção dos lobos, o garoto cresceu na floresta. A pantera se tornou sua mentora, ensinando-o a caçar e a respeitar as leis da selva. Dizia que, ao capturar uma presa, era preciso olhar em seus olhos, como sinal de respeito. Além dela, o garoto também tinha outro professor, um urso preto, muito exigente. Certa vez, um escorpião subiu em seu rosto, e mesmo com o ferrão erguido, o urso o mandou ficar parado. Um teste de coragem. Apesar da disciplina rígida, o urso se orgulhava do menino, e no fundo, tinha muito carinho por ele. Mesmo com o passar do tempo, o garoto continuava sendo visto como diferente. Só era tratado como parte da família pelo casal Alfa e seus filhos. Também havia um filhote albino chamado Luno, que sofria rejeição por causa da aparência. Ao contrário do menino, Luno nunca reagia, sempre com um sorriso calmo. Apesar das dificuldades, Luno se tornou seu melhor amigo. Brincavam juntos, riam e dividiam momentos que tornavam a infância do menino mais feliz. Dois corações puros encontravam refúgio um no outro naquela floresta tão grande, mas a tranquilidade durou pouco. Certo dia, enquanto nadava, o garoto viu o tigre novamente. A fera encostou a língua na água, o líquido vermelho escorreu de sua boca, sinal de que havia feito outra vítima. Assustado, o menino se escondeu, prendendo o pé entre raízes no fundo do rio. Tentou segurar o fôlego, mas as bolhas na superfície chamaram a atenção do tigre. O tigre observou com atenção, mas por algum motivo foi embora. Quando o garoto emergiu, correu desesperado, mas ouviu um rugido. O tigre o esperava. Fugindo sem saber para onde, caiu em uma armadilha humana. Seu grito ecoou pela floresta. A pantera ouviu e correu até lá. Por sorte, ele não se feriu seriamente e escapou por pouco de um graveto pontiagudo. No entanto, o tigre o aguardava do lado de fora. Subir significava cair direto nas garras dele. Sem saída, o garoto ouviu passos pesados e então algo forte o puxou. Era a tromba de um elefante. O elefante, guardião da floresta, o salvou. Com o corpo coberto de musgo e apenas um pedaço de presa, o animal o resgatou e partiu sem dizer nada. O menino também não teve tempo de agradecer. Saiu correndo com a pantera. Depois disso, a pantera percebeu que a floresta estava ficando perigosa e sugeriu que ele voltasse para o mundo humano, onde estaria mais seguro. Mas o garoto, que já via a floresta como seu lar, recusou. Então, a pantera propôs um acordo. Se ele vencesse a próxima corrida dos jovens lobos, poderia continuar ali. A corrida, chamada de caçada de iniciação, testava a força e velocidade dos filhotes. Um caçador os perseguia pelo trajeto. O primeiro a cruzar a linha de chegada seria reconhecido como futuro líder. Como o garoto não tinha as mesmas habilidades dos lobos, sempre ficava para trás. Começou a treinar escondido com a ajuda do urso. Suava, caía, mas nunca desistia. No dia da prova, a pantera foi escolhida como caçadora. Seu olhar severo fez o menino tremer. Ao sinal do rei, todos começaram a correr. Luno foi o primeiro a ser pego. O menino veio logo em seguida, com a pantera logo atrás. Subiu em árvores, se pendurou em cipós e até pulou de um penhasco, se segurando num galho e deslizando até alcançar os demais. Com esse atalho, logo estava na frente. Mas perto do final, uma sombra o derrubou. Era a pantera. Ele caiu a poucos metros da linha de chegada. Assustado e triste, percebeu que havia mais do que frieza nos olhos dela. Havia arrependimento
arrependimento. Chorando, correu até o urso e protestou, sentindo-se injustiçado. A pantera ficou calada. Sabia que tinha sido dura, mas tudo para protegê-lo. A derrota era definitiva, e nem mesmo o urso, como juiz, poderia mudar isso. O menino foi embora chorando, sem saber que seus dois mestres discutiriam em seguida. O urso reconhecia o esforço do garoto, mas a pantera acreditava que estava fazendo o certo. Mais tarde, o menino se sentou perto do rio e foi consolado por Luno, mas tomado pela tristeza, rejeitou o carinho do amigo. Disse que eles nunca seriam como os outros lobos, nem especiais como diziam. As palavras machucaram Luno, que pela primeira vez chorou e saiu calado. Quando o garoto se deu conta do que falou, já era tarde. Luno havia desaparecido. Ele se arrependeu profundamente, sem imaginar o quanto ainda sofreria ao reencontrá-lo. Enquanto isso, o velho rei dos lobos, que tratava o menino como filho, falhou numa caçada e caiu diante de todos. Isso abriu espaço para o retorno do tigre, que invadiu o território e trouxe um humano como prisioneiro, tentando provocar os lobos. Pela regra da matilha, o fracasso na caça representava a perda do trono. Sem perceberem a manipulação, os jovens lobos se voltaram contra o antigo líder. O menino, ao chegar e presenciar tudo aquilo, ficou paralisado, sem saber o que fazer.